Olá, graça e paz. Vamos lá, mais um Teologando a Palavra de Cristo, ainda no livro de Mateus, ou Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 25. Hoje nós vamos estudar o grande julgamento, ok? Que vai do versículo de número 31 ao versículo de número 46. Vamos lá a leitura desta passagem. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa o cabrito das ovelhas, e porá as ovelhas à direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Versículo 35 diz assim: Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes vermes. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro, ou te vimos ainda hospedados em algum lugar, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei irá responder: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, e achando-me enfermo e preso não me foram visitar. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos com fome, com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, que não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo, sempre que o deixastes de fazer a um destes pequeninos, a mim deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém o justo para a vida eterna. Deus separará os seus seguidores obedientes daqueles que são incrédulos e fingidos. Eu sempre disse isso para cada um dos meus alunos, sempre falei isso em algumas pregações da igreja. Irmãos, comecem a se comportar de forma diferente. Haja conforme aquilo que Deus, aquilo que Jesus ensinou para a gente fazer. Sempre com muito amor pelos outros. Procure executar a sua vida dentro da sua capacidade, dentro da verdade. Procure andar em santidade. Venham a agir com justiça. Ajuda aquelas pessoas que têm necessidade. Chegou alguém na sua casa, você viu que o rapaz ou a moça está evangelizando, está falando da palavra de Deus. E ali você consegue ver quando uma pessoa está com sede, quando uma pessoa está com fome. Vai lá, ajuda aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa que foi então presa de forma errada, né? Falaram uma inverdade a respeito dela e ela foi presa. Vai lá, você sabe que aquela pessoa não agiria daquela forma, você sabe que aquela pessoa não agiu, vai lá, ajuda ela. Entendeu? Então vamos lá, vamos seguir em frente. Isso tudo Jesus está falando aqui.
Quando ele diz assim, ó, quando vocês fizessem um desses meus pequeninos, né? Aquelas pessoas que a gente está evangelizando, a gente está falando de Cristo, ou até mesmo um vizinho, ou até mesmo um amigo, ou até mesmo um parente, um familiar, e te digo ainda mais, quem sabe a esposa, o filho, né? Quando chega para você e fala, não quero saber disso não, esse teu Jesus nunca vem. São 2022 anos, vocês estão aí anunciando que ele virá, olha ele aí, cuidado, tá, e faz isso, faz aquilo, ó, já tá vindo aí, já tá vindo, e nunca vem. Entendeu? Quando você estava ali, nos momentos de dificuldade na sua vida, que ninguém te ajudou, que poderia ter te ajudado. Então, gente, nós somos os filhos de Deus, temos que estar realizando essa obra de Cristo. Então, a verdadeira prova de nossa crença é a maneira como agimos. Tratar todas as pessoas que encontramos como se fossem o nosso próprio Senhor Jesus. Não é uma tarefa fácil, eu sei que não é. O que fazemos aos outros demonstra o que realmente pensamos a respeito das palavras de Jesus, da palavra do nosso Mestre para nós. Alimente os famintos. Dê aos indigentes um lugar para se abrigar. Cuide dos doentes. Será que os seus atos eles são suficientes para diferenciá-lo dos famintos e dos incrédulos? Será? Perdão, famintos não, fingidos. Dos fingidos e dos incrédulos? Será que está diferente? Mesmo. Jesus, uma vez, ele disse o seguinte, só para fazer uma comparação para que você possa entender. Se você cumprimenta só aqueles que te cumprimentam, que diferença isso faz? Você é igual o cara que é aquele que cumprimenta o que cumprimenta ele. Você está agindo como o mundo age. Quer ver uma coisa? Outra, nessa mesma direção, no mesmo lugar, Jesus ele disse assim, se você só empresta dinheiro para aquelas pessoas que podem te pagar, que diferença faz? Qual é a diferença entre você e o ímpio? Nenhuma. O pecador, eles fazem assim também. Então vamos começar a raciocinar, porque nós somos o diferencial. Jesus fez essa diferença no mundo e nós precisamos fazer também. Jesus então usou essa parábola das ovelhas e dos bodes para ilustrar a divisão entre crentes e incrédulos. Ovelhas e bodes, muitas vezes, eles pastam juntos, mas são separados quando chega a época em que? A época da tosquia. Em Ezequiel, capítulo 34, do versículo 17 ao versículo de número 24, também há uma referência à separação de bodes e de ovelhas. Essa parábola ela descreve certos atos de misericórdia que todos nós podemos praticar todos os dias na nossa vida. Essas atitudes, elas não dependem de nossa riqueza ou de quanto temos, não. Habilidade, inteligência, não. Depende somente da nossa disposição. Depende da nossa simplicidade de agir para com o nosso próximo, do quanto amamos a Deus. Porque se nós dizemos que amamos a Deus, mas não realizamos ou não ajudamos o nosso próximo ou não se importamos com o nosso próximo, irmão, você não ama a Deus coisa nenhuma. Como é que você diz que ama a Deus que você não vê, se aquele que você vê está do teu lado você não ama? O apóstolo João fala sobre isso. O apóstolo João fala exatamente sobre isso. Então, queridos e amados irmãos, temos que utilizar então esses atos de misericórdia. Essas atitudes, elas não dependem de nada, somente da simplicidade de realizarmos. Podem ser postas em prática no dia a dia e são sempre bem recebidas pelas pessoas. Não existe desculpa para negligenciarmos aqueles que possuem grandes necessidades.
não podemos eximir-nos desta responsabilidade diante da igreja e do governo. Jesus exige o nosso envolvimento pessoal para ajudar e suprir as necessidades dos nossos semelhantes. Quero citar aqui um texto para que você depois venha dar uma procuradinha, uma olhadinha. Isaías 58:7. Isaías 58:7. Tem havido muita discussão a respeito da identidade dos pequenos irmãos ou dos pequeninos irmãos. Aqui mencionamos alguns que dizem que são os judeus, outros que são todos os cristãos, e ainda há outros afirmando que a expressão ela se refere às pessoas que sofrem no mundo inteiro. Esse debate ele é muito parecido com a pergunta feita anteriormente pelo doutor da lei a Jesus. E quem é o meu próximo? Lá em Lucas 10:29. O ponto mais importante nessa parábola sobre o reino é a quem, mas o que é feito. Não é a quem, é o que está sendo feito, está sendo realizado. A ênfase, ela recai sobre a importância de servir aonde quer que seja necessário. O sentido da parábola é que devemos amar todas as pessoas e servi-las sempre que possível. Esse amor pelos outros glorifica a Deus, porque reflete o nosso amor por Ele. Quando ajudamos uma pessoa, outras glorifica a Deus. Ela glorifica o Senhor, principalmente aquelas que sabem quem é o seu Senhor. Agora eu quero explicar uma coisinha que está lá no versículo de número 46, e eu gostaria que agora você prestasse bastante atenção nesse momento. Eu quero falar a respeito do castigo eterno do inferno. O castigo eterno acontecerá no inferno. Geena é o lago de fogo eterno, o lugar da punição para todos aqueles que se recusarem a arrepender-se em vida e crer em Jesus Cristo. Nas Escrituras, 3 palavras elas são usadas para descrever o local do castigo eterno. A primeira é Seol ou Sheol, como alguns dizem, né? A outra é Hades e a outra, última, é Geena. Vamos à primeira. Sheol ou Seol significa túmulo ou sepultura. Esse foi o termo hebraico usado no Antigo Testamento por Jó, capítulo 24, versículo 19, Salmo 16:10, Isaías 38:10, para designar o quê? Para designar o lugar dos mortos, que acreditavam ficar embaixo da terra. Segundo, o Hades, o reino dos mortos, é uma palavra grega usada para designar o inferno, o lugar abaixo de. O termo foi empregado no Novo Testamento. Aonde? Mateus capítulo 16, versículo 18. Apocalipse 1:18, Apocalipse 20:13, perdão, irmãos, Apocalipse 1:18 e 20, Apocalipse 13:14, com o mesmo sentido da palavra o quê? Sheol, ok? Então dá o mesmo sentido da palavra Sheol, a palavra Hades no grego. Agora vamos a Geena. Passou a designar o inferno, porque era o nome do Vale dos Filhos de Inom, que ficava nas proximidades de Jerusalém, aonde
crianças eram sacrificadas no fogo aos deuses pagãos. Se você quiser examinar a respeito disso, temos lá 2 Reis 23:10 e 2 Crônicas 28:3. Este é o lugar do fogo eterno. Mateus 5:22, Mateus 10:28, Marcos 9:43, Lucas 12:5, Tiago 3:6 e Apocalipse 19:20. Preparado para o diabo e os seus anjos e todos aqueles que não creram em Deus. Mateus capítulo 25, versículo 46 e Apocalipse 29 e 10. Versículo 9 e versículo 10. O tormento será o estado final e eterno dos ímpios após a ressurreição e o juízo final. Quando Jesus exorta contra a falta de fé, está procurando nos livrar da agonia do castigo eterno, que é o inferno. Então, fiquemos alertas para esse momento tão importante que é nós estarmos sempre ligados com Deus, sempre estando aí com a nossa fé em exercício, ok? Que Deus esteja a abençoar as nossas vidas, que o Espírito Santo continue falando no nosso coração. Aqui eu termino o capítulo de número 25 de Mateus, mais um teologando a palavra de Cristo, que outros vão vir. Que Deus vos abençoe em tudo, graça e paz.